Fala, servidor, voltamos aqui para o nosso bate-papo sobre Lei Complementar 840. Vamos produzir, vamos para a nossa questão de número 19 já, batendo um papo com vocês, tá? Bora lá, vamos evoluir. Joguei na tela, questão 19, mais uma IADES 2018, Secretaria de Saúde. Veja só o tanto que a IADES faz, prova na área da saúde. Então, bora lá. Questão de 2018. De acordo com a Lei Complementar 840, são deveres do servidor. Os deveres estão no artigo 180. Vale a pena demais você pegar questões, ou melhor, pegar o artigo 180, ler, porque você vai ter ali uma infinidade de questões que vêm desses deveres dos servidores públicos, tá? Do artigo 180. Vamos dar uma olhadinha nele? Primeiro, levar ao conhecimento da autoridade superior as falhas, as vulnerabilidades e as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Cara, já está aqui o gabarito. Nosso gabarito é a letra A. O artigo 180 vai trazer como dever do servidor a situação referente a levar a conhecimento da autoridade superior as falhas, as vulnerabilidades e as irregularidades de que tiver ciência o servidor público. Certinho é a nossa resposta à letra A. Fique atento que o descumprimento dos deveres do artigo 180 configura infrações leves, tá? Descumprir os deveres do artigo 180, você está diante de infrações leves. Vamos continuar nosso bate-papo. Já sei que a letra A, artigo 180, vamos ver o que nós temos de errado nas outras. Cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais. Se elas são manifestamente ilegais, elas não precisam ser cumpridas. Eu tenho que cumprir as ordens superiores, perfeito. Só que se elas forem manifestamente ilegais, não haverá necessidade do seu cumprimento. É dever do servidor cumprir as ordens dadas pelos seus superiores. Todavia, se essas ordens forem manifestamente legais, você não precisa de cumpri-las. Atender com presteza a requerimentos de expedições de certidões, desde que não seja para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Pô, mesmo sendo para isso aqui, ó, você tem que cumpri-la, né? Você tem que atender esses requerimentos. Vamos para a próxima. Essa está errada, a letra C e a letra B. E a letra D, agir no exercício das próprias atribuições com perícia, imprudência e burocracia. Não, né, cara? Não existe imprudência e burocracia. Quase que não sai, né? Estão erradas aí. Dá uma olhada no artigo 180 para gabaritar essa questão 19. Vamos para a questão número 20, muito boa. Fala o seguinte: de acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, sem prejuízo de ação civil ou penal, e das demais medidas administrativas, assinale a alternativa correta contra o prazo de incompatibilização. Vou gravar isso aqui, ó. Prazo de incompatibilização para nova investidura em cargo público do Distrito Federal, no caso de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, motivada por infrações disciplinares graves do grupo 2 do referido estatuto. Cara, seguinte, as infrações, elas podem ser infrações graves. E as infrações graves, elas são divididas em dois grupos, tá? As infrações graves, elas são divididas em graves do grupo 1 e graves do grupo 2. Então, você tem dois grupos de infrações, tá? Você tem infrações graves, grupo 1, grave, grupo 2. As graves, grupo 1, elas vão gerar demissão, cassação de aposentadoria, mas ela não tem incompatibilização. Ela não tem incompatibilidade. Ela não gera para ele uma incompatibilização para ele voltar a assumir outro cargo público. Agora, as do grave, grupo 2, elas têm um plus, porque além de ter a perda do cargo, o cara vai ter, né, a perda do cargo, demissão, cassação de aposentadoria, destituição. Além da perda do cargo, eu vou somar ainda mais, já gabaritando, ó, 10 anos de incompatibilidade.
mais 10 anos de incompatibilidade. Além de perder o cargo, você ainda fica 10 anos impossibilitado de voltar a assumir cargo público no Distrito Federal. E eu preciso que você leve essa informação, gabarito vai ser a letra D, e só para a gente pensar aqui e estruturar. As graves, elas podem ser do grupo 1 e grupo 2, assim como as médias também. Vou pegar nas médias rapidinho? Médias, grupo 1. Você vai ter ali suspensão de até 30 dias. Médias, grupo 1, suspensão de até 30 dias. Médias, grupo 2, suspensão de até 90 dias. Quando a gente passa para as graves, elas também têm grupo 1 e grupo 2. Médias, grupo 1. As médias, as graves, grupo 1. Demissão. Mas ele pode voltar ao serviço público. Ele é demitido, mas ele tem o direito de voltar ao serviço público. Se ele já tiver aposentado, é a cassação da aposentadoria. Se ele já tiver em disponibilidade, é a cassação da disponibilidade. Se ele for ocupante de cargo em comissão, é destituição. Agora, quando eu venho para as graves grupo 2, que no seu grande número são crimes contra a administração, peculato, corrupção, são crimes, improbidade administrativa. A maioria das graves grupo 2 são crimes contra a administração pública. Se eu pratico crimes, se eu pratico as graves grupo 2, eu ganho no artigo 206, além da demissão, da cassação de aposentadoria, da cassação da disponibilidade. Além disso, eu ainda levo mais uma penalização, mais uma penalidade, que é a incompatibilização de ocupar cargos públicos no Distrito Federal pelo prazo de 10 anos. Eu fico 10 anos impossibilitado de ocupar cargo público no Distrito Federal. Quando eu recebo uma infração grave do grupo 2, eu recebo aí essa punição acessória, que seria a incompatibilização por mais 10 anos de ocupar cargos públicos no Distrito Federal, beleza? Muita atenção para a gente gabaritar isso aí. Ficou gabaritado aqui a letra D, 10 dias é o prazo. Vamos para mais uma? Questão 21. 2014, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, prova de auxiliar de operacional de serviços diversos. Quantos dias são previstos para o prazo de defesa escrita no processo administrativo disciplinar do regime jurídico dos servidores civis do Distrito Federal quando houver somente um servidor e não tiver diligências reputadas indispensáveis? Amigo, vou pegar essa questão e vou colocar para vocês alguns prazos que gostam de aparecer nas provas de vocês, tá? Vamos colocar esses prazos aqui? Joguei na tela. Prazos que gostam de aparecer. Primeiro prazo bem comum de cair em questões é o prazo do PAD. O regime disciplinar, a situação envolvendo ao processo administrativo disciplinar, ele tem um prazo. Qual que é o prazo do PAD? O prazo dele é um prazo de 90 dias, cabendo uma prorrogação por igual período, ou seja, uma prorrogação por mais 90 dias. Prazo do PAD, 90 dias, mais prorrogação de 90 dias. Lembrando que dentro desse prazo, nós temos 20 dias, dentro desse prazo, nós temos 20 dias para julgamento. Dentro desse prazo, nós temos 20 dias para julgamento. Lembrando, já que eu estou falando sobre o PAD, eles podem te perguntar quais são as fases do processo administrativo disciplinar. Pode vir uma questão perguntando quais serão as fases do processo administrativo. O nosso PAD, ele tem 5 fases, tá? O PAD, ele é composto por 5 fases dentro dessa nossa estrutura. Ele é composto pela instauração, que é feita por uma portaria. Quando faz a instauração, você tem ali o momento no qual você já coloca a comissão que vai julgar, composta por 3 servidores. Você tem a fase da instrução, a fase da defesa, que é o que a gente vai trabalhar aqui agora, a fase do relatório e, como nós falamos, a fase do julgamento.
esse julgamento, ele tem um prazo específico, é um prazo de 20 dias para o julgamento. Fases do PAD. Dentro dessa nossa estrutura, o servidor, ele pode ser afastado, pode ter um afastamento preventivo desse servidor. Antes de julgá-lo, eu já posso fazer um afastamento para que ele não atrapalhe as nossas investigações, tá? A nossa instrução. E aí, esse prazo, ele vai ser de quantos dias? O prazo, tá? O prazo, rapidinho, porque, caraca, deu uma errada aqui, né? Como assim, professor? 90 dias. Desculpa. Deu uma comida em mosca aqui. O prazo é de 60 dias mais 60 dias. Não sei de onde eu tirei 90 não, tá? Desculpa aí o ato falho, ó. Não vai errar essa situação aí pra gente, tá? Professor que deu uma vacilada aqui. Qual que é o prazo do PAD? 60 dias mais 60 dias. Eu peguei 90 e não pensei, agora nem sei de onde que vieram esses 90 dias para colocar isso na questão. O prazo é de 60 dias mais 60 dias, beleza? Foi um ato falho aí, já corrigido para os senhores. 60 dias mais 60 dias e 20 dias para a questão do julgamento. Ela dá umas travadinhas aí e a gente acaba fazendo confusão, mas quando a gente olha, fala, tá alguma coisa estranha aqui. Prazo de 60 mais 60. Afastamento preventivo. O afastamento preventivo, ele vai ser de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Prazo do afastamento preventivo, 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias é o prazo do afastamento preventivo. Esse afastamento preventivo, ele é com remuneração, com remuneração. O servidor, ele continua recebendo, tá? Por isso que aqui no Distrito Federal existe a possibilidade dele ter exercício provisório. Ele pode ter exercício provisório em outro local, tá? Ele pode, durante o prazo do afastamento, trabalhar em outro local. Esse é o nosso afastamento preventivo. Professor, mas a questão está falando de defesa, então eu falo sobre defesa com vocês aqui agora, tá? A defesa escrita, ela tem um prazo. Qual que é o prazo para apresentar a defesa escrita na nossa prova? Aí você vai colocar o seguinte, o prazo para defesa escrita vai depender. Como assim, professor? Se eu tenho, olha só o esqueminha para a prova, se eu tenho 0, 1 acusado, ou se eu tenho 2 ou mais, tá? Ou mais acusados, ou se ele foi o tal do citado por edital. São 3 prazos que podem cair na tua prova. Eu tenho o 0, 1 acusados, 2 ou mais acusados, 0, 2 ou mais acusados e o citado por edital. Professor, por que você fica falando 0, 1, 0, 2? É porque quando eu faço isso aqui, você vai fazer uma inversão. Você vai jogar o 0 para frente, ó. Quando você joga o 0 para frente, você tem a resposta. 0, 1 acusados. Eu tenho 10 dias para apresentar a defesa. 0, 2 acusados ou mais. Joguei o 0 para lá, você tem 20 dias para apresentar a defesa. Então, já matei a questão. Porque ele está falando que só tem um acusado, o prazo é de 10 dias. Só um acusado, o prazo é de 10 dias. Esses dois aqui, ó, esses dois, eles cabem prorrogação, tá? Esse prazo aqui, ó, ele pode ser prorrogado. Esse prazo cabe prorrogação. O prazo de 1 acusado, 2 acusados, 10 e 20 dias podem ser prorrogados. Agora, se ele for citado por edital, o citado por edital eu já explico como é que vai ser, mas ele tem um prazo de 15 dias e esses 15 dias, eles são improrrogáveis, tá? São 15 dias e não cabe a prorrogação dentro desses 15 dias. Professor, me explica o que é o citado por edital.
Citado por edital é aquele cara que eu não consegui encontrá-lo, ele não tem paradeiro certo, ele sumiu, desapareceu e eu não consigo citar esse servidor. Eu vou fazer a citação dele por meio de edital, que será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, então sai uma publicação no DODF, além de uma publicação no Diário Oficial, sai em jornal de grande circulação. Eu tenho que publicar em 2 locais. Eu tenho que publicar no Diário Oficial do Distrito Federal e eu tenho que publicar em jornal de grande circulação. Quando eu faço a publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, entende-se que ele está citado por edital. Ele tem um prazo de 15 dias para apresentar defesa. Se ele não apresenta defesa no prazo de 15 dias, ele é tido como revel. E o servidor revel é nomeado o chamado defensor dativo, que é outro servidor do cargo que ele ocupa, estável, preferencialmente bacharel em direito, que vai representá-lo durante esse período ali da sua defesa. Esse é o chamado defensor dativo. Não tem nada relacionado ao advogado. E lembre-se que o advogado, ele é facultativo nos processos administrativos, porque tem até súmula vinculante 5 do STF, que vai falar sobre essa situação pra gente, beleza? Jogando aqui, questão está, o gabarito da questão 21, letra E. Só lembrando que o prazo é de 60 mais 60 do PAD. Eu dei aquele ato falho lá no final, no comecinho da aula, mas já foi corrigido na própria aula, então não tem como errar isso aí lá no dia da sua prova, tá? Marcou, decorou, destacou e agora a gente vem evoluindo para nossa próxima questão. Bora lá? Joguei na tela. É a questão número 22, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, prova de 2014. De acordo com as disposições expressas contidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, previsto no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, no que se refere à sanção de suspensão, suspensão é para infrações médias, já lembramos, né? Suspensão é para infrações médias. Ele fica sem trabalhar, mas também fica sem receber. Aí falou o seguinte, assinala a alternativa correta. A conversão da penalidade de suspensão e multa é um direito do servidor? Não é um direito do servidor. Isso aqui é uma decisão da administração. Decisão da administração. Não é direito do servidor, já está errado aqui. Isso aqui, ó, a conversão da suspensão e multa não é um direito do servidor. Essa multa, ela vai ser de 50% do valor da remuneração do dia ou do subsídio do dia, tá? É 50%. Volta e meia eles colocam de até 50%, colocam o dia todo, não. É de 50% e a decisão é da administração, sendo suficiente para a sua operacionalização o seu requerimento após a aplicação da penalidade originária. Errado. Amigão, significa que o servidor público, ele cometeu uma infração média, ele vai receber uma suspensão. Na suspensão, ele fica sem trabalhar e fica sem receber. Mas pode acontecer da suspensão ser mais prejuízo para a administração do que para o servidor. Então, valendo-se a conveniência e a oportunidade da administração e não do servidor, escolhe em converter a pena de suspensão em pena de multa de 50% do valor do dia, referente àquele que ele está suspenso. E ele continua obrigado a trabalhar, só que ele não vai receber o dia cheio daquele dia que ele está suspenso. Ele recebe 50%, os outros 50% transformaram em multa. Não sei fazer conta, então esse servidor ele recebe R$100 por dia. E ele teve uma suspensão de 10 dias. Porém, eu converti em multa. Significa que nesses 10 dias ele vai continuar trabalhando, só que ele vai receber apenas 50% do dia de trabalho dele. Se ele ganhava 100 por dia, ele vai ganhar R$50 por dia, porque os outros 50 foi transformado em multa para a administração. Beleza? Essa é a ideia, mas claro que esses valores foram só fantasia para eu conseguir fazer o cálculo, que eu sou péssimo em matemática. Vamos voltar para cá? Então a questão, letra A, está errada, porque não é um direito do servidor, é o interesse da administração que vai ser levado em consideração. Letra B, é aplicada multa ao servidor inativo, então vou aplicar a multa ao servidor inativo que houver praticado atividade disciplinar punível com suspensão. Tá certo, é a letra B. Aqui tá marcando letra E porque muitas vezes eu aproveito, muitas vezes não, eu aproveitei o que era
da última questão, mas aqui é a letra B, tá? Gabarito, só corrige aí pra gente. Gabarito, letra B de bola. Gabarito, letra B e não letra E, como foi colocado aí, tá? Porque se ele já está na inatividade, eu vou pegar e vou transformar a suspensão em multa. Ele vai me pagar a multa. Só que agora não é multa de 50% não, tá? Porque como ele não vai trabalhar, a multa é do dia todo, não é multa de 50%. Ele já está aposentado e eu vou aplicar uma sanção, essa sanção referente à suspensão pelas infrações médias, elas serão aplicadas na importância de valor total do dia, não de 50%. Então a letra B é o nosso gabarito. A letra C, no lugar da advertência, pode ser aplicada motivadamente. As advertências são para infrações leves, né? Nós lembramos isso aqui. Advertências, infrações leves. Só que no lugar dela, eu posso aplicar uma suspensão, só que essa suspensão não vai ser de 90 dias. A suspensão que pode ser aplicada, ela pode ser de até 30 dias, pessoal. Até 30 dias no lugar da suspensão eu posso aplicar, no lugar da advertência, de forma motivada, eu posso substituir e aplicar uma suspensão de até 30 dias. Uma informação legal é que tanto a advertência quanto a suspensão de até 30 dias, elas poderão ser aplicadas, tá? As duas, elas poderão ser aplicadas por sindicância. Por sindicância. Eu não preciso de um processo administrativo para aplicar a advertência e aplicar a suspensão de até 30 dias. A advertência e suspensão de até 30 dias não serão aplicadas por meio de processo administrativo disciplinar. Serão aplicadas por meio de sindicância. Sindicância é essa que tem um prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Ao final da sindicância, 3 coisas podem ser feitas. Eu posso fazer o arquivamento da sindicância, não achei materialidade e autoria, eu faço o arquivamento da sindicância. Eu posso mandar para a abertura de um processo administrativo, quando as infrações forem médias do grupo 2 ou graves, porque aí vão gerar suspensão de até 90 dias, vão gerar demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. São infrações mais graves, precisam de um processo administrativo para que seja aplicada a sanção. Agora, se a sanção a ser aplicada for uma advertência, infrações leves, uma suspensão de até 30 dias, que é para as infrações médias do grupo 1, ou substituindo a advertência, desde que motivada, para as infrações leves, eu não preciso de aplicar o processo administrativo. Eu posso fazer essa função diretamente pela sindicância, desde que eu garanta o contraditório e a ampla defesa para esse servidor dentro da sindicância. Eu tenho que dar o contraditório e a ampla defesa, a possibilidade dele se defender dentro dessa sindicância, beleza? Pega essa informaçãozinha só para acrescentar esse tópico. A letra C ficou errada, porque ela está falando que eu poderia substituir por suspensão de até 90 dias. Letra D. A suspensão é a sanção por infrações disciplinares médias e graves, não mesmo. As graves, elas irão, tá? As graves, elas irão não para a suspensão, mas as graves, elas vão para a demissão. A suspensão é para infrações médias. Quando eu falo de cargo em comissão, aí não existe suspensão, existe destituição de cargo em comissão. A destituição de cargo em comissão pode ser para as infrações médias ou graves. Destituição de cargo em comissão. Suspensão é só para as infrações médias. Grupo 1 ou grupo 2 são as duas, tá? Pelo qual se impõe ao servidor afastamento compulsório do exercício do cargo efetivo com perda da remuneração ou subsídio dos dias que estiver afastado. Beleza? E a letra E. Em caso de conversão de multa, deve ser fixada em até, não é até, é de 50% do valor diário da remuneração ou subsídio por dia de suspensão. Se eu converter, lembre-se que é critério da administração, se houver a conversão, ela será feita no valor de 50% e não no valor de até 50%. Está errado quando fala até 50%. Vai ser de
50% e não até 50%, tá? Muita atenção, ficar aí atento, ficar ciente dessas alterações para a prova de vocês, beleza? É o nosso gabarito e nós fechamos esse esqueminha. Vou fechar essa aula aqui, depois a gente tem mais informações. Muito obrigado por fazer parte do nosso jornada. Espero que você tenha gostado dessa participação aqui. Isso tenha sido útil para a sua prova, tá? Qualquer dúvida, me chama no Instagram, professor Adenildo. Espero que você tenha gostado dessa bateria de questões que nós fizemos para o seu edital, para o seu concurso e te vejo em próximos vídeos, próximas oportunidades. Um abração, um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.